Aonde saiu isso? Wall Street Journal. Assim, e é engraçado, né? Porque eles falam aqui de lawfare. E lawfare foi a tese que o Cristiano Zanin usou para livrar o Lula da cadeia, da cana, que era o uso, né, pela Lava Jato, naquele caso, da estrutura judiciária brasileira para perseguir inimigos políticos. E agora se inverte, né? Então, assim, as pessoas que estão sendo perseguidas pelo Estado brasileiro, utilizando o judiciário, a esquerda perseguindo a direita, né? Então, assim, é o sujo falando mal lavado nesse caso aí, e isso vira uma grande notícia. Ela não é uma grande notícia. Eu acho muito improvável qualquer tipo de ação do governo Trump em relação ao Brasil com base numa questão ideológica. O Trump tem problemas extremamente importantes e urgentes para tratar. Ele tem prioridades extremamente complexas no que diz respeito à relação dos Estados Unidos com a Europa, com a Rússia, com a China, com a Índia e a Ucrânia, que tem tomado centenas de bilhões de dólares do contribuinte norte-americano para poder financiar uma guerra que, sinceramente, não vai levar a Ucrânia a uma vitória. É simplesmente impossível para a Ucrânia, na situação em que ela se encontra, vencer essa guerra. Ou a Rússia cansa, ou a Rússia propõe um cessar-fogo, ou não tem alternativa, porque até se você olhar do ponto de vista geográfico, o tamanho da Rússia, a população da Rússia é muito superior à Ucrânia. Então a Ucrânia vai ficar ali se defendendo, até que em algum momento a Rússia vai avançar um pouquinho, vai avançando um pouquinho e tal, e vai acabar o fôlego da Ucrânia. Só não acabou ainda por causa de Joe Biden, que ficou ali alimentando essa máquina de guerra da Ucrânia. Mas isso precisa chegar ao fim. Cada país tem os seus próprios problemas. Diferente dos Estados Unidos, a Rússia tem sim esse pensamento de expansão territorial, coisa que os Estados Unidos, que já lutou no Afeganistão, lutou no Iraque, no Vietnã e em tantos outros lugares, os Estados Unidos não têm esse perfil. Eles não vão para essas guerras para dominar, para criar territórios próprios, né? Quando os Estados Unidos quer expandir seu território, ele faz justamente o que o Trump está anunciando que ele vai fazer, que ele vai comprar a Groenlândia e por aí vai. Então, em relação ao Brasil, o Brasil não está na lista de prioridades dos Estados Unidos. O que pode acontecer com o Brasil é ele sofrer consequências de decisões tomadas pelo governo americano, que não tem o Brasil como foco, mas que a gente acabe entrando ali como um efeito colateral. E aí, eu acho que a gente poderia até fazer uma enquete, Riso. Se o Trump falasse que ia comprar o Brasil, como é que as pessoas iam reagir? Né? É uma coisa que eu tenho curiosidade em saber. Eu tenho um amigo que é panamenho e, diante dessa notícia de que o Trump falou que vai tomar o canal do Panamá de volta, que tem uma lógica que não é válida, mas, enfim, a lógica que ele está usando para fazer esse discurso aí, que é o fato dos Estados Unidos terem construído o canal do Panamá. Então, é como se ele dizer, nós pusemos dinheiro aí, então esse canal é nosso. Mas existe um tratado internacional, desde a época da construção, de que os Estados Unidos tinha um período de 100 anos para explorar esse canal. O período de 100 anos chegou ao fim e o canal foi devolvido ao Panamá. Então, ele é do Panamá de forma legítima e os panamenhos vão ali se colocar para brigar, né, por esse ativo que é o ativo do país. É como se os Estados Unidos ou algum outro país chegasse e olha, nós vamos tomar aqui, sei lá, um rio, um pedaço de São Paulo, sei lá, alguma coisa assim, né? Então, isso geraria uma reação muito... um sentimento de patriotismo que ficaria muito aflorado. Mas no caso da Groenlândia é diferente. Ele falou assim, eu vou comprar a Groenlândia, eu vou indenizar a todos e quem quiser virar americano, ao invés de ser norueguês, pode vir comigo. E a Noruega, a Groenlândia, obviamente, tem um valor muito estratégico, assim como o Canadá, para os Estados Unidos, que é a proximidade através do Polo Norte da Rússia e da China. Então, militarmente,
é muito interessante para os Estados Unidos ter domínio sobre essas regiões que estão no extremo norte da América do Norte, para que ele possa posicionar bases militares ali que acessem os territórios da China e da Rússia com muita rapidez. Basta a gente ver que a China mostrou fotos dos caças que ela está desenvolvendo, bastante mais avançados do que os caças que a gente tem conhecimento. É óbvio que os Estados Unidos também está desenvolvendo caças militares e tal, então não dá para dizer que são projetos sigilosos, mas a China se colocou, neste momento, à frente da tecnologia que existe hoje disponível no mercado, e isso causou assim, um impacto muito forte, exatamente. Então, isso aí gera uma instabilidade mundial que os Estados Unidos precisam reagir, porque a China, com esse poderio militar que ela está montando, justamente para tomar Taiwan, o que a China quer, me parece claro, é dominar toda aquela região ali. Aí você tem o problema da Coreia, você tem o problema do Japão, e a China está se preparando para isso, uma população gigantesca. Eles estão ali naquela paciência oriental, investindo, até ganharem corpo e musculatura. E olha que curioso, quem permitiu que eles tivessem dinheiro para fazer isso foi justamente os Estados Unidos, quando foi criando esses acordos comerciais e comprando cada vez mais da China. Então houve a transferência da indústria norte-americana para a China em razão do menor custo. Então, esse mundo complexo é um mundo muito mais importante do que o Brasil. Quer dizer, o que o Brasil vai fazer a favor ou contra os Estados Unidos? Sinceramente. Né? O Brasil vai vender as agrícolas para quem tiver que vender. O Brasil, o que mais? Assim, o que tem no Brasil? A bandidagem, o PCC, Comando Vermelho, eles conseguem armas que vêm dos Estados Unidos, que passam pelo Paraguai e depois entram no mercado americano, no mercado brasileiro, né? Na criminalidade brasileira. Então é esse tipo de comércio que tem. Quer dizer, qual é a relevância do Brasil? Ai, não, mas tem o turismo. Mas, sinceramente, o americano não está nem aí para o turismo no Brasil. As pessoas se iludem achando que o Brasil é uma potência turística. O Brasil não existe no mapa do turismo internacional, porque o Brasil não investe nisso. E mesmo que investisse na divulgação que precisa ser feita para atrair turistas de verdade, a gente não tem infraestrutura para receber esses turistas. Basta a gente lembrar que essa semana morreu aquele ex-secretário de turismo de Bariloche que entrou numa rua no Rio de Janeiro e foi assassinado por uma bandidagem que estava lá dizendo que aquela rua não pertencia à cidade, mas sim pertencia à organização criminosa da qual eles fazem parte. Então isso não é cidade, isso não é país que leva turismo a sério. A gente brinca de turismo, a gente tem essa ilusão que vão contando pra gente. Ai, todo mundo quer conhecer o Brasil. Quer nada. Quer nada. O mundo quer ir até pro México, mas não quer vir para cá porque o México gasta 500 milhões de dólares todo ano só em divulgação do turismo. Eu te pergunto, o maior evento do Brasil é o Carnaval do Rio de Janeiro. Não é promovido no exterior. Os turistas que vêm para o Carnaval no Rio de Janeiro, em geral, ou estão passando por algum navio, fazendo um cruzeiro que para na cidade nessa época, ou então são empresas que convidam, porque nem a cidade do Rio de Janeiro pega o Carnaval e embala como um produto turístico e vai vender isso ao redor do mundo para trazer um turista que gasta mais, que tem mais poder aquisitivo, que paga mais na diária de hotel, que paga mais nos restaurantes, que alimenta todo esse ciclo. Não, não. Na cabeça do gestor do Rio de Janeiro, tanto o Réveillon como o Carnaval são atividades com fins político-eleitorais. São feitas para o carioca, para o fluminense se divertir. É o pão e circo. Então não tem nada de turismo nisso. Isso é uma ilusão. E olha que absurdo. Lençóis Maranhenses, Pantanal, Amazônia, todo o litoral, 7 mil quilômetros de costa. E a gente não consegue aumentar o número de turistas estrangeiros. Eu pego o número de 2019, que foi antes da pandemia. Turistas estrangeiros deixaram no Brasil 5 bilhões de dólares e turistas brasileiros deixaram no exterior 15 bilhões de dólares. Então, não dá, nós não estamos no jogo. Nós não estamos no jogo. Então, enfim, é esse Brasil que não faz sentido
que a gente está vivendo. Eu sempre lembro de você falando O que que o mais que a gente fala? Brasil recebe menos turistas que a Torre Eiffel. Assustador. É isso. Isso É um isso, dado é isso. assustador.